Olá! Hoje iniciamos nossa primeira aula da disciplina Análise e Projeto de Software. O que iremos estudar nessa disciplina? Iremos estudar o conceito sobre engenharia de software, conceito sobre modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis, análise de requisitos e diagramas de casos de uso em projeto de software. Então, basicamente a gente vai entender conceitualmente como que se constrói no processo de desenvolvimento de software, como que se inicia isso, análise de requisito, envolve processo, envolve componentes como pessoas, resultados, artefatos, e por último a gente vai aprender a desenhar, através do diagrama de caso de uso, todas essas funcionalidades do nosso software. Então, antes de entender sobre diagrama de caso de uso, sobre o desenvolvimento, os componentes de um processo propriamente dito, ciclos de vida, é interessante a gente entender o nome da nossa disciplina, Análise e Projeto de Software. O que é isso? Bom, a análise ele se resume na expressão o que. É uma investigação do problema e dos requisitos. E projeto se resume na palavra como, ou seja, a gente vai trabalhar o que e como, que é a descrição de uma solução lógica. E o software, o que é, segundo Somerville? O software é um conjunto de vários artefatos, ou seja, a gente vai ver que artefatos são resultados e não apenas o código-fonte propriamente dito. Engenharia de software, o que é? Engenharia de software é uma abordagem sistemática e disciplinada para o desenvolvimento, ou seja, a gente vai trabalhar de forma sistemática e disciplinada o desenvolvimento de um software, seguindo etapas de um processo, seguindo prototipação, seguindo ciclos de vida, entre outras características que eu vou apontar a você, aluno. Bom, vamos entender aqui. A engenharia de software, que é a área que envolve a nossa disciplina de análise e projeto de software, ela é um embrião. Isso é muito importante, um embrião. Ele é o início da engenharia de sistemas. Então, se você for pegar um livro Presmo, estudar, vai observar muito que existe a junção desses dois, software e sistema. Por quê? Software entenda como uma parte do meu sistema. Nesse sistema eu posso colocar o software, eu posso colocar o banco de dados, posso colocar pessoas, ambiente, vários fatores. Em alguns momentos a gente vai ter que sair um pouquinho do software e entrar no sistema para poder entender de uma maneira mais macro. E outras no software propriamente dito. O que resume a engenharia de software, se tratando da engenharia também de sistemas? Ela se resume em método, ou seja, como fazer, em procedimentos, faz a união entre métodos e ferramentas, sendo a sequência em que os métodos serão aplicados. E ferramentas, que é o que eu utilizo para fazer. Então, ela se resume em métodos, procedimentos e ferramentas. Os procedimentos justamente fazem isso que eu desenhei para você, fazem a união entre o método e as ferramentas. Bom, para se trabalhar com método, procedimento e ferramenta, a gente precisa trabalhar com um processo. Ou seja, um processo de software pode ser visto como um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção de software. Então, tudo que eu faço envolve processo. Se eu vou daqui na minha casa, se eu vou construir um software, se eu vou desmontar um computador, é um processo, são procedimentos que eu faço para poder estar chegando, partindo do meu início ao final. E nesse meio termo existem várias situações, existem componentes, existem ciclo de vida, é o que a gente vai estar aprendendo agora. Bom, processos de software, que é o nosso foco, visam assegurar o desenvolvimento com prazos e necessidades, recursos definidos, com elevada produtividade, com qualidade assegurada, e os processos eles permitem organizar, instrumentar, planejar, acompanhar projetos e treinar equipes. Sem o uso de processos, o que pode acontecer, professor? Erros são cometidos repetidamente, existe dificuldade de prever cronogramas e orçamentos, existe um alto índice de defeitos, retrabalho e desperdício, existe a dificuldade de implementar boas práticas e lições aprendidas, existe dificuldade de realizar ações e prevenção de defeitos. Eu encontrei esse gráfico onde resume bem o efeito do processo sobre o custo. O que ele traz? Quando eu tenho um processo ruim, eu tenho um alto custo eu tenho alto custo e uma baixa qualidade. Já se eu tiver um processo bom, eu tenho um baixo custo e uma alta qualidade.
Então aqui resume o que o processo, a utilização do processo pode trazer para nós. Bom, o processo de desenvolvimento de software se resume em 3 fases genéricas. Dependendo da complexidade, pode haver subdefinições. Então, quando eu falo desenvolvimento de software, eu estou falando da fase de definição, onde eu tenho o que fazer, os objetivos. Aí entra análise do sistema, planejamento de projeto, análise de requisitos. Eu tenho a fase do desenvolvimento, como vou fazer, que pode entrar subdefinições como projeto de software, codificação, realização de testes do software. E por último, depois de tudo pronto, a manutenção. Ou seja, quais mudanças serão realizadas, onde eu posso ter subdefinições como correção, adaptação, melhoramento funcional. Então são as 3 fases aí que resumem meu processo. E quais são os componentes de um processo? Eu tenho o artefato, que é um resultado de uma atividade, um exemplo, um documento que eu refiz e aceito, um framework que eu documentei. Eu tenho um insumo, que é o elemento necessário para a realização de uma tarefa ou uma atividade, podendo ser um elemento de saída de outras atividades ou tarefas. Eu tenho a tarefa propriamente dita, que é uma ação desempenhada por alguma pessoa visando a realização ou monitoramento do projeto, onde consome recursos, pode ser consumo real, e consome esforço, que é o tempo da pessoa. Eu tenho atividade, que é um conjunto de tarefas que levam a um ou mais artefatos ou resultados de qualidade controlada, onde representa uma evidência de progresso no desenvolvimento. O que são atividades? Atividades nada mais são do que mini projetos. Então, eu tenho vários mini projetos, onde possui início e fim e consome um volume finito, ou seja, planejado de recursos. Eu tenho também ferramentas e equipamentos que me auxiliam na execução das atividades, podem automatizar parte da execução e me ajudar no tempo, e que agilizam a execução dos processos. Tenho também o papel, onde descreve como as pessoas se comportam no processo, suas responsabilidades. Ele requer habilidades específicas para aquela atividade que ela está realizando. Papéis não são pessoas, pessoas executam papéis, ou seja, as pessoas têm objetivos a cumprir. E aqui a gente tem uma forma bem simples de entender os componentes de um processo, onde eu tenho procedimentos e métodos definindo os relacionamentos entre as tarefas e atividades. Tenho todo o meu processo, onde eu tenho pessoas, eu tenho insumos que eu vou consumir, eu tenho resultados que eu vou gerar, os artefatos, e as ferramentas que eu vou utilizar dentro do meu processo. Bom, ainda se falando saindo um pouquinho de processo, quando a gente executa um processo, uma determinada atividade, um conjunto de atividades, a gente não tem como não falar em ciclo de vida, que é como que a gente percorre tudo isso, o tempo e a maneira já pré-definida que a gente faz. O que são ciclos de vida? É um conjunto de fases que devem ser executadas para o desenvolvimento de um produto de software. O ciclo de vida determina a ordem e interação entre as fases e atividades. Modelos de ciclo de vida são representações abstratas de processos. Devem ser aplicadas e personalizadas segundo necessidades específicas. Bom, aqui nós temos o primeiro modelo, que é o cascata ou clássico. Qual é a principal característica dele? Executa sequencialmente as atividades. Então tem a definição de requisitos, projeto de sistema de software, implementação de testes, integração dos testes e operação e manutenção. E assim, consequentemente, eu vou refazendo todo o meu processo. Então, é sequencial. Desvantagens do modelo cascata ou clássico. Dificuldade de acomodar as mudanças após o processo ter sido iniciado. Particionamento, ou seja, a divisão ela é inflexível do projeto. Eu vou ter dificuldade de responder a requisitos do usuário que mudam. Portanto, esse modelo é mais apropriado quando os requisitos são bem compreendidos. Tenho também modelo de ciclo de vida de prototipação, onde ele tem a principal característica, resumir-se na criação de um modelo ou protótipo de software que será implementado. Então, ele faz testes, ele desenvolve modelos, onde eu tenho coleta de requisitos, tenho o projeto, tenho a construção do protótipo, avaliação do protótipo e refinamento do protótipo. E assim eu continuo até chegar ao meu produto final. Desvantagens da prototipação. Corremos o risco de apresentar ao cliente algo incompleto. É apenas para testes e colher experiência. O desenvolvedor muitas vezes faz concessões de implementação a fim de colocar um protótipo em funcionamento, ou seja, acaba apressando
a situação. E por último, o modelo de ciclo de vida espiral, que é o resultado final, onde nós temos a junção dos dois tipos das melhores características do cascata e do protótipo. Quais as características do espiral? Bom, ele é um processo representado como uma espiral, em vez de uma sequência de atividades com caminhos de retorno. Cada volta no espiral representa uma fase do processo, sendo o projeto para abordar as melhores características do ciclo de vida clássico e prototipação. Vantagens dele: os riscos são explicitamente avaliados e resolvidos durante todo o processo. Desvantagens: requer boa capacidade para análise de riscos. Bom, aqui a gente resume, através do desenho de quadrantes, como é que funciona o ciclo de vida espiral, onde eu tenho, primeiro, comunicação com o cliente, depois eu venho com a análise de riscos em segundo, em terceiro, a construção e adaptação, passo por uma avaliação do cliente para planejar a próxima etapa novamente. E observem que cada volta no meu espiral é uma fase do meu processo, onde eu posso ter também vários tipos de protótipos construídos. Então observe que ele envolve as duas situações, tanto do cascata quanto do protótipo. Então esses são os modelos que você, aluno, pode ter uma ideia de como se trabalha se tratando de análise e projeto de software. Quando eu falo de engenharia de software ou de sistemas, isso vale para tudo, a não ser que, claro, os componentes eles se tornam mais complexos e tendo que ser muito mais descritos pela quantidade e pela complexidade. Mas quando eu penso em desenvolver um software e eu volto lá, venho lá do início, onde eu faço o levantamento de requisitos, o que eu vou precisar no meu software para começar toda essa etapa, esse processo que eu passei para você, onde eu tenho que analisar os componentes do meu processo, tenho que ver que tipo de ciclo de vida que eu vou adotar é mais usual para essa situação, ele se torna muito melhor. Então aqui a gente conclui a nossa primeira aula. Espero você, aluno, na próxima. Obrigado.